Bem, bom dia pessoal. Vamos finalizar o nosso curso hoje, finalizar o item aí que é o capítulo 7 do livro texto, que é escoamento a qualquer velocidade. De novo, né, como eu sempre costumo fazer uma brevíssima recapitulação, essa metodologia para poder resolver escoamentos a qualquer velocidade, ou seja, escoamentos com velocidades baixas até com velocidades bastante altas, que vão de Mach baixo até Mach alto, quer dizer, do subsônico ao supersônico, é uma extensão dessa metodologia que nós já tínhamos visto. E nós vimos que a única particularidade da questão aí é fazer com que você dê a mesma importância no tratamento matemático para a massa específica e para a velocidade. Ou seja, aquele acoplamento que nós chamávamos pressão-velocidade é um acoplamento agora que enriqueceu-se aí com a chegada da massa específica. E o nosso acoplamento ficou pressão, massa específica e velocidade. Então nós já tínhamos um processo que é o mesmo que foi seguido, que é a partir da equação da conservação da massa, substituir nessa equação de conservação da massa equações de correção de U e V e W, se fosse tridimensional, em função do nosso P' para obter uma equação para P'. Agora apenas mudou de que nós vamos substituir esse fluxo, que terão também as densidades com as suas equações de correção. É isso que aconteceu. E o que nós fizemos? Tivemos que linearizar o termo de fluxo, porque o termo de fluxo é um ρ vezes um U, ρ vezes U. E anteriormente, o ρ para nós ia para o coeficiente, era uma coisa conhecida, de uma iteração, etc. Mas a variável ativa era U. Então aí não tinha não linearidades nesse fluxo. O fluxo não era não linear, porque era um ρ que ia para o coeficiente vezes um U. E o U era substituído com uma função de P', equação de correção. Agora, como nós estamos dizendo que tanto a massa específica como a velocidade ficarão ativas na equação de conservação da massa, apareceu uma não linearidade no fluxo de massa. O fluxo de massa agora é um ρ vezes um U, e o ρ é uma variável ativa e o U é uma variável ativa. O ρ nós queremos que seja função de P', o U nós queremos que seja função de P', ou seja, tem um produto aí que no final é uma função de P' vezes P'. Isso tem que ser linearizado. Nós linearizamos esse fluxo de massa e, partindo aqui da nossa questão inicial, que é sempre usar a equação de conservação da massa, então eu vou simplesmente escrevê-la aqui, mais uma vez, ME menos MW, mais M norte menos M sul é igual a zero. Isso foi usado quando tratamos de escoamentos a baixa velocidade. Só que esse ME, agora ele ficou um ρe, UE estrela, mais um ρe estrela, UE, menos ρe estrela, UE estrela. Produto, resultado da nossa linearização desse fluxo de massa, que antes apenas era assim. Agora, para deixar as duas variáveis ativas, nós deixamos então, linearizamos e ficou assim. Então, o que a gente já escreveu, eu estou apenas fazendo uma pequena recapitulação. Esse fluxo de massa, ele vem aqui. Claro que vai ter o seu correspondente MW, M norte, M sul, que vai entrar lá. Então vamos ter aqui, e nós vamos começar daqui para continuar o nosso estudo, que isso é substituído aqui, o MW substituído lá, o M norte e o M sul, e agora nós temos o que?
o que nós já vimos, já comentamos, já falamos, as variáveis ativas ρe e UE. Depois de substituir aqui, né, eu vou botar então o primeiro termo, né? Basta a gente olhar aqui. O ρe e o UE precisam ser colocados nesse fluxo de massa, no W, no Sul, no Norte, como funções de pelinha, ou seja, equações de correção. Essas a gente já conhece, né? Nós já vimos que nós temos aqui a nossa U, que eu vou botar genérico aqui, né? UP é 1UP estrela, menos um delta P' delta X, delta V sobre AP. Temos aqui o U e fizemos uma para ρ, né? O ρP nosso é um ρP estrela mais, né, a P' sobre RT, né? P', isso que já vimos tudo. P' sobre RT. Então aqui agora é que está a novidade. O ρ é função de P' também. Então, aqui vamos substituir por um ρe, que vai envolver P'. Aqui vamos substituir por um UE, que vai envolver P'. Ali está genérico, né? Tem o UE, o W, o Norte, o Sul. Aqui vai ter ρe, ρW, o Norte, o Sul, é onde nós paramos, né? Na última aula. Então eu vou substituir esse UE por aquelas equações de correção, vai aparecer P' aqui. Vai aparecer P' aqui, vai aparecer P' aqui, P' em todas as... Vai resultar, essa equação vai resultar numa equação para P' do mesmo jeito que para baixas velocidades, só que com outros coeficientes, porque mudou o nosso termo de fluxo, né? Mudou o termo de fluxo. Então eu vou voltar para onde nós estávamos quando nós paramos na última aula. E nós paramos dizendo o seguinte... Vou repetir o desenho aqui também, dizendo o seguinte, que nós precisamos ρe, ρW, ρnorte, ρsul, precisamos todas essas massas específicas, né? E eu fiz o seguinte desenho, um D aqui, apenas um volumezinho, dizendo que, por exemplo, o ρ, a pressão, a temperatura, são sempre armazenadas, a ρ, pressão, temperatura e outras variáveis que tiverem, vão ser armazenadas aqui. Se o nosso arranjo for desencontrado, o que vai estar desencontrado serão as velocidades, né? U e V. U e V. O que desencontra é a velocidade em relação à pressão. Mas todos os outros escalares estão armazenados aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, meu ponto P e meu ponto E. Se esse for o nosso volume de controle, que nós estivermos fazendo aqui o balanço de massa, eu vou precisar de um ρe aqui, de um ρW, de um ρnorte e de um ρsul. Vou precisar aqui, tá? Porque se estivermos fazendo, se esse for o nosso volume de controle, a massa, essa equação está sendo aplicada aqui e, portanto, eu preciso ME, MW, Mnorte, Msul. Quem são eles? É isso aqui tudo. Então eu preciso de ρe e UE aqui, eu preciso de ρnorte e Vnorte aqui, né? O UE aqui nós sabemos quem é, né? É o UE, né? Estrela menos P' menos PP', né? Sobre delta X. E eu comentei, né? Nós estamos pensando aqui no arranjo desencontrado. Se o arranjo for localizado, nada muda, apenas que essa velocidade aqui nós não temos, e aí vamos ter um algoritmo para determiná-la, né? Então, nós vimos isso, mas vemos que agora eu preciso de ρe, mas não tenho o ρe aqui. Eu tenho ρp e ρe grande, eu tenho ρp grande e ρe grande. E aí é onde nós paramos, dizendo que precisamos de uma função de interpolação para o ρe. E aí eu
escrevi aqui no quadro, tá? 1 mais gama E ρP mais 1 meio menos gama E de ρE. O ρW, o ρ norte, o ρ sul terão expressões semelhantes. 1 meio mais gama W de ρW mais 1 meio menos gama W de ρP. É só ir olhando aqui, né? 1 meio mais gama norte de ρP mais 1 meio menos gama norte de ρ norte. E finalizando, 1 meio mais gama sul de ρ sul mais 1 meio menos gama sul de ρP. Vejam, tá? Se a velocidade é positiva, o ρe, e se a velocidade é positiva e for advectivo dominante, já nós paramos ali também comentando isso, ρe é o ρP. Então o gama é meio, se é positivo. Então meio mais meio, 1, ρe ρP. Meio menos meio, claro, não vai depender do ρe. De lá para cá, o ρe é o ρe grande, né? Vai cancelar isso, vai ficar aquilo lá, porque daí o gama é menos meio. Então eu parei dizendo o seguinte, que o gama, ele só admite 2 valores, meio e menos meio. Menos meio. Porque se vocês lembrarem da função de interpolação lá, que era WDS, Weighted Upstream Differential Scheme, nós tínhamos uma expressão idêntica a essa aqui, onde a gente usou alfa, né? Aqui, era o alfa. E o alfa e o beta faziam o peso entre a difusão e a advecção, né? Quando o alfa era meio, era advectivo dominante e o beta era 0, não tinha difusão. E a difusão está onde? Está do lado direito da equação, é o termo difusivo. A equação da conservação da massa não tem termo difusivo. A equação da conservação da massa é só a advecção, né? Você só vai ter difusão da massa se você estiver falando de um componente, de uma concentração, né? Se eu estiver falando de uma concentração, um componente que se transfere de uma posição para outra, lei de Fick, difusão de massa, tá? A conservação da massa global aqui não tem nada do lado direito aqui em termos difusivos. Portanto, um beta, que seria aqui para essa função de interpolação, é 0. E esse gama é meio, porque isso aí eu só tenho advecção. É um problema advectivo dominante. A equação de conservação da massa não tem nada do lado direito, é advectivo puro. Então, o gama, ele aceita 2 valores, o meio menos meio. E claro que nós não falamos aqui para os outros, mas é óbvio que aqui vou ter o norte, né? Então, se a velocidade for positiva, o ρ norte aqui vai ser o ρp. Então, se for positiva, é meio, o ρp não vai depender do ρ norte, se a velocidade for assim. Se a velocidade for assim, o ρ norte será o ρ norte grande. Daí, se for assim, vai ser menos meio, mais, fica isso, cai fora isso. Tá? Então, é a função de interpolação idêntica àquela do WDS, Weighted Upstream Differential Scheme, onde nós tínhamos a advecção pura, problema advectivo dominante. Com isso, né, vejam, eu tenho meus ρs, e todos esses ρs, agora o meu pelinha está onde? O meu pelinha está aqui, né? Está aqui no centro também. Então agora, claro que eu tenho uma relação para todos esses ρs, né? O ρp é o ρp estrela mais 1 sobre RT vezes P linha.
vezes P'. Eu estou usando um coeficiente aqui, Rho. Veja se o Rho é o mesmo aqui, só checar aqui. Rho é 1 sobre RT. Tá? 1 sobre RT. O ρe é o ρe estrela mais 1 sobre RT P', Rho norte, Rho sul é o Rho norte estrela mais 1 sobre RT vezes o P norte linha sobre RT é o Rho sul estrela mais o P sul linha sobre RT. Agora vejam, se eu substituir isso aqui, ó, aqui dentro, eu fico com ρe, ρw, Rho norte, Rho sul, tudo função de P' também, certo? Tudo função de P'. E lembre, né, que essa aqui, na hora que eu for fazer, vou colocar aqui o E. O E aqui é o E estrela menos delta P' em E, é o P' menos P' sobre delta X, delta V sobre AP. Apareceu aqui P' e P'. Aqui vai aparecer P' e PW', no W. Na V norte vai aparecer P norte e PP. Na V sul vai aparecer PP' e P sul linha. As mesmas todas que estão aqui. PP', P', P norte e P sul linha. Quando você jogar aqui, você vai ter todas essas variáveis aqui. E essa aqui, né, é a que vai entrar aqui. O ρe vai entrar aqui. O UE, né, tá aqui, vai entrar aqui. Depois teremos o Rho norte, o Rho W, o W, o Rho norte, V norte, etc. Enfim, quando você jogar tudo isso aqui dentro, com todos esses termos, saiu uma equação que só ficou P', né? Ficou P' e estrelas apenas. Ficou estrelas e P' misturado nisso. É o que ficou, né? Estrelas e P'. Então, né, substituindo, aqui o E, o W, o norte, a V norte, V sul, ρe, Rho norte, Rho sul e Rho norte, na equação de conservação da massa, a gente obtém o AP, PP' é igual ao somatório dos ANB, PNB', mais um B que está chamado assim, um B de P'. A mesma equação, só que os coeficientes são diferentes, obviamente, aí envolve, porque veja o seguinte, né? Tudo que é estrela, que vai ser jogado aqui dentro, e que for estrela aí, vai tudo isso lá, vai lá para a termofonte, né? Mas o que, fazendo aqueles raciocínios de antes, a gente substitui essa, vai aparecer o PE e o PP'. Pensar só nas velocidades agora. Substitui essa, vai aparecer o PP' e PW'. Substituiu essa, vai ser o P norte linha e PP'. Essa, PP' e P sul linha. Os Rhos que estão aqui, mesma coisa. Em cada Rho vai aparecer um desses. Depois é só reunir tudo que é P', tudo que é P norte linha, tudo que é... E vai dar essa equação que está aqui, né? Resolve essa equação, você tem a equação que corrige a velocidade e corrige a massa específica, né? Corrige a velocidade e a massa específica. Corrige de tal maneira que você corrige a velocidade e a massa específica, e as duas correções contribuem para a conservação da massa. E é isso que permite
que escoamentos de maior velocidade sejam resolvidos. Né? Então, eu estou repetindo, o processo é idêntico, né? Apenas tem coeficientes mais elaborados, mas está muito claro aqui tudo que nós temos. As equações de correção de velocidade já tínhamos, as equações de correção de ρ a gente achou em função da equação de estado, tá? Não tínhamos ρ nas interfaces, aplicamos uma função de interpolação para o ρ nas interfaces, sabemos que o ρ tem uma equação de correção que é a função de P', joga tudo isso na equação de conservação da massa e dá a equação para P'. Eu vou fazer aqui com vocês agora um procedimento de solução desse problema, imaginando aqui um problema, como sempre temos feito, né? Um problema 2D, né? Quer dizer, vamos colocar aqui e deixar, né, não vou só apenas comentar, vou escrever para que fique registrado, né, que se nós vamos resolver um problema 2D, por exemplo, né, para qualquer velocidade, podia botar 3D aqui, só vai aumentar uma equação para a gente. E as nossas equações seriam: a P u P é o somatório dos ANB UNB menos delta P delta X delta V mais o B de U, A nossa equação do movimento que queremos resolver, Navier-Stokes em X, seria isso aqui: ANB VNB menos delta P delta Y, delta V, mais o nosso B de V. Temos também a equação de P' no problema. AP, PP' é aquela que estou reproduzindo, aquela que acabei de escrever, PNB' mais um B de P'. E é lógico, a temperatura vai estar sempre envolvida nesse processo, né? Não dá para resolver um escoamento compressível função onde você tem aumento de temperatura em função da compressão. Quer dizer, a equação de estado está aí, P é função de ρ e T, né? Então a equação da temperatura entra no nosso sistema, logicamente, né? Tá sempre presente aqui, né? A temperatura está presente em todos os pontos aqui, porque entra na equação de estado, né? Então nós temos um AP, PP, que é igual ao somatório dos ANB, TNB' mais um B de T. E a nossa última equação, P, é ρ, R, T. E olha, vejam bem, quase estou esquecendo de falar isso. Eu estou usando aqui a equação de estado, né? De gases perfeitos aqui, né? Mas não precisa ser. Realmente não precisa ser. Pode ser qualquer equação. Essa é a vantagem, né? Muitas vezes a vantagem do método numérico, você cria uma não linearidade e a não linearidade vira uma iteração do teu processo. Vou fazer um exemplozinho rápido aqui, né? Uma coisa bem simples aqui. Eu poderia colocar o seguinte, ó. Eu podia criar uma não linearidade aqui, né? Nessa equação aqui, que o P fosse um ρ, ó, isso aqui eu só estou estimando, isso aqui não tem nada a ver de equação de estado que seja válida aqui, eu estou só imaginando aqui uma não linearidade, ρ2 RT, ou vou colocar assim, ρT2, estou criando uma não linearidade aqui, não tem problema nenhum, porque antes eu tinha um coeficiente que era RT, agora ele vai ser RT2, e eu vou ter que, na hora que resolver a T, tá? Jogar um desses T lá para o coeficiente.
Como eu poderia pensar numa outra? P é ρ2RT. E aí eu disse, eu vou deixar isso aqui parecido com a equação de gases ideais. Rho é um ρRT. Então eu fiquei com um ρ aqui, que ele poderia vir para baixo aqui, ó. Eu poderia multiplicar ele, eu poderia deixar RT vezes ρ, né? Rho vezes ρRT, que está ali, escrever assim e dizer que o RT agora contém esse ρ. O RT contém esse ρ agora. Então eu estaria deixando um ρ no coeficiente e resolvendo o outro, né? Para ficar, é o que eu escrevi aqui embaixo, fazer ρ vezes ρRT. Então esse coeficiente aqui, eu junto lá no esse ρ a mais, eu junto lá no RT e continuo trabalhando com as coisas lineares. Mas o meu coeficiente está carregando uma variável agora. O coeficiente está carregando uma variável. Então, eu posso deixá-la junto com a temperatura, né? A temperatura já era uma não linearidade. Coloquei mais uma lá junto com a temperatura. Tudo vai depender depois do meu ciclo iterativo, como é que eu atualizo, etc. Mas uma não linearidade e o tratamento de uma equação de estado aqui, de um gás real, é tranquilo, é perfeitamente possível, só você tem que deixar as coisas lineares. E o que está de não linearidade aí vai ter que estar em algum coeficiente, que depois você, na hora do teu ciclo iterativo, você atualiza esses coeficientes. Aí não tem dificuldade nenhuma, né? Estou falando isso porque desde o começo estou usando aqui pego a ρRT, que parece que só vale para isso. Não, né? Qualquer equação pode ser utilizada, né? Qualquer equação. Sim. Ali nas equações tem um T e B linha. Não tem... Opa. Desculpe. Não tem linha nenhuma aqui. Obrigado. Eu estava com linha fixada aí da equação de cima, escrevi uma linha, né? Então essas são as nossas equações, né? Se a gente for reconhecer aqui Navier-Stokes em X, Navier-Stokes em Y, massa, equação de conservação da massa, equação da energia, equação de estado. Minhas incógnitas, né? Rho, U, V, P e T. 5 equações, 5 incógnitas. A gente está resolvendo isso aqui, né? Então, como é que seria um procedimento de solução para resolver essas equações aqui? Então vamos ver aqui um procedimento de solução. Veja, é um procedimento possível. Dá para fazer muita coisa aqui em termos do procedimento, porque vocês têm acoplamento de pressão, densidade e velocidade. Eu poderia fazer o seguinte, deixar tudo fixo, o que se relaciona à densidade, e resolver... deixa eu adicionar, eu tenho acoplamento de pressão com ρ, eu tenho acoplamento de pressão com V, e tenho as não linearidades. Tudo isso me permite criar ciclos diferentes. Então eu podia dizer o seguinte, vou deixar as não linearidades fixas e vou deixar o acoplamento da pressão com a densidade fixa e vou resolver só o acoplamento pressão-velocidade. Aí eu crio um certo tipo de algoritmo. Ou eu vou deixar as não linearidades fixas e vou resolver o acoplamento pressão-densidade e vou deixar a velocidade fixa. Daí você vai deixar os coeficientes de velocidade tudo fixa. Ou vou resolver tudo junto, né? Avançando a não linearidade, avançando o ρ, avançando o p, avançando a velocidade, resolvendo o acoplamento, pressão, densidade, velocidade, tudo junto. Então, por isso que eu estou dizendo, procedimento de solução. Isso aqui dá para colocar aqui entre parênteses, possível. Tem muitos aí para você pensar, né? Então, primeiro, nós sempre temos que estimar
as variáveis iniciais. Estimar as variáveis iniciais. Se for um transiente real, é a condição inicial física do problema. Se não é um transiente real, então é uma estimativa de velocidades e de temperaturas e pressões que você tem, né? Segundo, calcular os coeficientes eu botei aqui, chamei essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2, essa de 3, essa de 4 e essa de 5. Então, calcular os coeficientes das equações 1 e 2. 1 e 2. As equações 1 e 2. Estimei as variáveis todas e posso chegar aqui e calcular todos esses coeficientes. Tudo. Posso calcular tudo isso e estou pronto para resolver essas duas equações, porque eu calculei todos os coeficientes. Estimei as variáveis iniciais, tem um P estrela que vai entrar aqui, ou seja, tenho P, tenho todos os coeficientes, resolvo essas duas equações, né? Então, o item 3, vocês vão ver que é tudo parecido aqui, né? Resolver as equações 1 e 2 e obter U estrela e V estrela. U estrela e V estrela. V estrela. É óbvio que isso aqui é uma matriz, né? É um sistema linear. É o A de U vezes U igual a um B de U, é um A de V vezes V igual a um B de V, que ao resolver com os coeficientes errados, com a pressão errada, vai nos dar uma velocidade estimada que nós estamos chamando de U estrela e V estrela. 4. Na sequência, vê que eu fiz aqui um algoritmo que eu estou levando tudo junto. Na sequência, nós calculamos duas estimativas da nossa variável ativa. O lógico agora é bom, deixa eu calcular a estimativa da minha outra variável ativa, qual é? Ρ. Então, calcular, né? Calcular ρ. Calcular ρ, que será ρ estrela, né? Usando a equação de estado. Usando a equação de estado. Veja que ρ tem aquela equação, né? ρRT. O T aí é um T estrela, né? Por isso que é um ρ estrela. Então, e o P é um P estrela. Indo nessa equação aqui, para tirar ρ daqui, a constante dos gases, T estrela e P estrela me dá ρ estrela. Então, estou indo na sequência, né? Calculei as estimativas das minhas variáveis ativas, U, V e ρ. Está aqui. Agora, 5. Se vocês observarem o processo, mentalmente aqui, o processo de antes, de jogar todos os fluxos na equação da conservação da massa, nós vamos ter a equação para P'. E a equação para P' tem um B' lá que vai aparecer, o ρ estrela, U estrela, V estrela. Antes aparecia ρ, U estrela, V estrela, etc. Dava o div de V estrela lá e o ρ estava lá no coeficiente. Agora esse é um B' diferente, maior. Mas é simplesmente aquilo que não era coeficiente dos P'linhas, né? do PP, do PE, foi tudo lá para o B. Então, dá para calcular o B' agora, né? Calcular B' e determinar, calcular B' e determinar P', né?
Também não preciso dizer para vocês aqui que isso aqui, obviamente, é um AP, P', vezes um P', que é um B de P' e tal. Sistema linear. Tem que ser resolvido aqui também. Mas tem o P' agora. O que eu faço quando tenho P'? Corrijo as minhas velocidades e minha massa específica. Corrigindo as velocidades e a massa específica, eu tenho um conjunto de velocidades e um conjunto de massa específica que, quando elas forem jogadas na massa, satisfaz massa, né? Porque as duas equações de correção foram inseridas na equação de conservação da massa. Essa lógica aí está bem clara para vocês, né? Que eu proponho uma equação de correção para U e para V, proponho uma equação de correção para ρ, jogo essas equações de correção dentro da conservação da massa, obtenho uma equação para P'. Na hora que esse P' for usado para corrigir, atualizar, né, a minha U estrela, V estrela e ρ estrela, é lógico que o U e o V e o ρ que vai dar satisfazem massa, porque eu forcei isso. P' saiu em função de eu ter forçado isso, né? Então, agora eu tenho que só corrigir, né? O item 6, U estrela, V estrela e ρ estrela. Bom, aqui é uma equação, né? U é uma U estrela, blá blá blá, V é uma V estrela, ρ é uma ρ estrela, né? Tudo isso eu já tinha, porque eu resolvi as suas respectivas equações do movimento e estado, corrigi as três, que eu tenho então a ρ, V e U. Claro, agora, né, se eu estiver usando o Simplec aqui, né, eu estou pensando nele aqui, nas correções, ou o Simple, porque eu estou pensando em U estrela, V estrela, equações de correção desses métodos, né? Imagine aqui o Simplec ou o Simple. Claro que agora eu já posso calcular, porque depois que eu calculei P', eu corrijo as velocidades, e o item 7 aqui é determinar P. P, que é o P estrela mais P'. P estrela mais P'. Então agora eu já tenho um novo U, um novo V, um novo U, um novo V, um novo P. Veja que a T ainda está parada. Até agora não fizemos nada com a T ainda. Ela só foi usada aqui na hora que nós fomos calcular o ρ estrela. A gente precisou usar um T, que era o T que estava estimado. Então agora nós podemos fazer o seguinte: 8. Calcular os coeficientes para T. Quando digo aqui calcular os coeficientes para T, né, uma forma simplificada, calcular os coeficientes para a equação de conservação da energia. Mas não. Calcular os coeficientes para T e obter T, e resolver T, né, e obter T. De novo, não vamos esquecer que aqui é um A de T vezes T é igual a um B de T. Sistema linear para achar T aqui. Mas achamos uma nova T, né? Então agora nós temos todas as variáveis determinadas, ρ, U, V, P e T. Agora é recomeçar tudo isso, né? Porque aqui, nesse passo, né, iterar até a convergência. Iterar até a convergência, porque, repito, chegamos aqui, temos uma nova U, uma nova V, uma nova P, um novo ρ e um novo T. Tem as 5 variáveis nossas estão determinadas aqui. Aí é aquilo que eu disse, um possível, né? Porque agora você pode voltar para cá.
calcular os coeficientes da equação 1 e 2. Você vai calcular os coeficientes, porque agora os coeficientes mudou, as velocidades mudaram, os coeficientes mudaram, a pressão mudou, esse dp de x mudou, tudo mudou. Veja só, se eu fizer isso, calcular aqui os coeficientes e pegar o novo P, estou levando junto o acoplamento, pressão, velocidade, né? E a densidade, como eu estou na sequência aqui, estou carregando junto comigo também, porque eu resolver as equações 1 e 2, depois calcular ρ. Mas agora eu poderia sair de lá e não vir aqui e dizer, não, vou tratar só... Agora, esse circuitinho iterativo aqui, ele pode precisar ser mudado se eu quiser botar um núcleozinho interno do outro, que um núcleo só resolve só um acoplamento, o outro resolve o outro pedaço do acoplamento. Tem que pensar daí nos possíveis esquemas iterativos, né? Mas aqui agora nós temos duas variáveis, volta, calcula ρ e fica fazendo isso até a convergência, né? Fica resolvendo até a convergência. Um esquema, né, muito simples, um esquema muito simples, uma formulação muito simples, que apenas lineariza o termofonte, joga e obtém, e você pode continuar usando os teus algoritmos, né? Tudo aquilo que você fez, por exemplo, para o Simplec, está valendo, para o Simple está valendo, se você usou um outro, está valendo, o que você tem que ir lá mudar são todas as suas equações de pelinha, teus coeficientes, teu termofonte, porque você agora tem ρ, U e V ativos na equação da conservação da massa, né? Tá claro, pessoal? Bom, pessoal, eu estava dizendo que eu não podia deixar para mostrar para vocês alguns resultados dessa metodologia muito simples, né? Mas muito eficiente. Aqui vocês têm uma malha de a parte frontal de um veículo lançador de satélites. Eu vou desenhar ela, o eixo aqui desse veículo é o seguinte, seria eu botar uma linha de centro aqui, seria uma coisa aqui, uma parte esférica no começo, depois uma cônica, depois uma reta aqui, depois uma queda aqui e lá vai. Nessa região aqui, circular obviamente, um pouco maior do que o corpo do foguete, é onde estaria o satélite. Se é um veículo lançador de satélite, quer dizer, um escoamento, né? Aqui sobre esse veículo lançador de satélite. Aqui está mostrado um desenho só para mostrar como é que essa malha é gerada facilmente. Você gera uma malha nesse plano, e vou até colocar aqui, fazer um desenho rápido. Posso fazer uma malha aqui, né? Deixa eu pegar um gizinho colorido aqui, que é a superfície do corpo. Eu posso ter malhas assim, né? Um pouco misturado com o meu escoamento aqui agora, mas as malhas podem ser assim, ó. É o que vocês estão vendo aí. Uma malha assim. Depois eu fico girando essa malha em torno desse eixo. Se é 180, tenho metade aqui do 3D gerado. A malha tridimensional está gerada. Quer dizer, agora os balanços, equações de conservação da massa, quantidade de movimento, energia, etc., resolvidas no volumezinho de controle gerado, né, criado nessa 3D, né, para falar um pouquinho para vocês da construção aqui da malha e
obviamente, né, da solução numérica em cada um desses volumezinhos, bastante equações e assim por diante, né? Tridimensional, né? Então, esse é o veículo lançador de satélite, tem um escoamento aqui, então, tá? Sobre ele, né? E esse escoamento pode ser subsônico, transônico, supersônico. Então eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, o escoamento com Mach 5. Mach 5. Coeficiente de pressão. O coeficiente de pressão CP, né, que envolve diretamente a pressão. A pressão dividida, né, ou uma pressão, mas uma pressão de referência, dividido por uma energia cinética e tal, né? Coeficiente de pressão. Sobre a superfície do corpo. Isso aqui tem resultados experimentais, né? Resultados experimentais para isso. E aqui mostrando aqui para diferentes posições, né? 0, 90 e 180, porque se você pensar nele com ângulo de ataque 0, o foguete, daí o que acontece em cima acontece embaixo, certo? Se for ângulo de ataque 0, como está aqui, por exemplo. O que acontece, o coeficiente de pressão aqui vai ser o coeficiente de pressão embaixo. Será simétrico completamente se o ângulo de ataque for 0. Mas se você inclinar o foguete um pouquinho, o que ele recebe embaixo é diferente do que tem em cima, certo? Tanto é, claro, que se for no limite fazendo assim com ele, é lógico, é completamente diferente o escoamento. E esses foguetes, eles têm um ângulo de ataque na hora que eles sobem, né? Então, esse ângulo de ataque aqui é 6 graus. Aqui não está mostrado, não está escrito, mas é 6 graus. E são resultados numéricos e experimentais para 3 planos. Como é que é o CP em 0, o CP aqui em 90 e o CP em 180. Entenderam, né? Em 3 posições. E vejam os resultados experimentais e numéricos, com Mach 0,5. Esses são resultados muito bons comparado com o experimental. Esse experimental, apenas para curiosidade, isso é medido num túnel, né? Mas são grandes tanques para você medir supersônico e altas velocidades. São grandes tanques que você comprime, né? Compressores comprimindo o ar nesses tanques. Depois se abre e tem um jato, né? Que passa pela seção de teste. Está lá o modelinho está lá, né? Feito com as tomadas de pressão, etc. E durante 20 segundos, mais ou menos, esse escoamento é de regime permanente. Porque se você esperar muito, baixa a pressão do tanque, já não é mais a vazão que passa. E por uns 20 segundos que você faz a medição, esse regime de escoamento, que você abriu os tanques em alta pressão, esse regime é permanente. Então é assim que é medido, caríssimas experimentações, né? E olha, os resultados aí são resultados bem bons, resultados muito bons. Eu vou logo para o Mach 3, depois vou mostrar o outro. Eu vou logo para o Mach 3 e vejam também como a concordância é boa, né? Muito boa a concordância para Mach 3 também, supersônico, né? 3 vezes a velocidade do som, né? Inclinação 6 graus também. Não teria sentido isso aqui ser inclinação 0, né? Não precisa a gente dizer, a gente só tem que dizer quanto é inclinado, porque se fosse inclinação 0, eu teria uma curva só aqui, né? Em 0, 90, 180, né? Então, excelentes resultados também. Vocês vejam que aqui estão as 4 posições aqui, né? O começo, depois eu tenho uma expansão importante aqui, ó, que é ali, nessa posição, depois essa seção reta aqui,
Depois aqui eu tenho uma expansão de novo, que é essa expansão, e lá aqui eu tenho uma compressão, que ele embate ali, né? O escoamento vem aqui dessa rampinha aqui e bate na parte horizontal, tem uma compressão, então está tudo identificado lá, né? O começo, que é aquele pico lá, né? Essa região aqui que está aqui, uma expansão grande, porque olha o que acontece com esse escoamento vem aqui, né? A tendência dele ele vai expandir aqui. Depois essa seção que está ali, depois uma outra expansão, porque ele vem vindo reto, expande de novo aqui e comprime aqui. Tem uma compressão aqui que é a última pedacinho da curva lá, né? Então são resultados bons, né? Se você olhar 0,9 é um transônico, né? 0,9 é um transônico, quer dizer, essa é a velocidade mais ou menos, né? Um pouquinho menos que isso, né? Eu acho que os aviões comerciais viajam, né? Em torno de 870, 900 km por hora, né? Talvez 0,8, mas isso é um transônico. Vejam que aqui no transônico tem algumas discrepâncias aqui, né? Muito bem aqui no começo, etc. Lá naquela última expansão e compressão lá, e tem algumas dificuldades aqui, né? Talvez precisasse refinar mais a malha, alguma coisa desse tipo, né? Mas também já dá para dizer o seguinte, que a parte transônica é a parte mais complicada de resolver. Porque quando você está no subsônico, as equações são elípticas, quer dizer, digamos assim, puramente elípticas, né? Com um comportamento elíptico forte. Quando se vai lá nas altas velocidades, no Mach 3, 4, supersônico, alto supersônico ali, né? Médio, né? Mas 3, 4, mas as equações são hiperbólicas, né? Digamos assim, verdadeiramente hiperbólicas. Quando se está no transônico, é uma região que o nome está dizendo, é transição, a transição do sônico para o supersônico. Ali os comportamentos, né, dos termos, equações, etc., eles têm um comportamento, digamos assim, de transição. E sempre onde você tem transição, é a dificuldade que você tem para resolver. Quando você tem escoamento de uma placa plana, comum aí, que passa de laminar para turbulento, você tem uma transição de laminar para turbulento. Essa transição é sempre mais difícil de resolver, né? Então aqui aparece isso também, mas o que mostra aqui é que esse modelo funciona muito bem para qualquer velocidade e é um algoritmo extremamente simples de ser implementado, né? Então, uma alternativa, né? É uma alternativa aos métodos tradicionais de resolver escoamentos supersônicos, né? Que ao mesmo tempo carrega com ele a possibilidade de resolver subsônicos, transônicos e supersônicos, né? Tudo junto num algoritmo bastante simples, né? Pessoal, eu recomendaria o seguinte, né? Aqui nós terminamos o nosso curso, mas se vocês olharem o livro, tem um capítulo aqui do livro que é o capítulo 9, onde tem um títulozinho aqui assim sugestivo, que é recomendações gerais para concepção e teste do seu programa, quem vai desenvolver, tá? Está um pouco desatualizado a questão de linguagens que eu falo aqui, etc., mas a essência é absolutamente atual e relevante, né? Porque esse capítulo? Porque a minha expectativa é que com esse curso que nós estamos acabando agora, vocês tenham capacidade de dizer o seguinte: não, eu vou fazer o meu programa, eu vou resolver o meu problema, eu vou pegar o meu modelo matemático e vou simplificá-lo de acordo com a física e vou empregar as técnicas de volumes finitos e vou escrever o meu programa.
Então veja que aí reúne saber a física, né? E quem fez convecção, que é o curso anterior, a gente já discutiu isso, né? Isso é um curso praticamente que ele está acoplado à convecção, né? Modelo matemático visto lá com a física e aqui a solução. Mas tem um ladinho aqui que a gente não tocou, que é a parte computacional, né? Que é a parte de linguagem, etc., que não é, o nosso papel, né? Nós vimos aqui com esses dois cursos, a gente viu a mecânica dos fluidos, a transferência de calor e agora a solução desses problemas. E esse capítulo, que eu estou recomendando, capítulo 9, para vocês darem uma olhadinha, é um capítulo que fala em como estabelecer tolerâncias, a preocupação com critérios de convergência. De vez em quando eu falo sobre isso, eu digo, olha, não quero conferir tudo, cada item, cada velocidade que você tem, de todos os volumes de gordura que você tem, que você vai gastar um tempo conferindo, tem que conferir parâmetros essenciais, então tem que saber a física para descobrir os parâmetros essenciais, e saber também escolher os critérios de convergência, senão às vezes você fica lá, iterando, está tudo pronto já, o problema, aquilo que você queria já está tudo resolvido, e você fica gastando no computador. Você tem que, então tudo isso, né, pensando que vocês estão com a habilidade para sentar na frente de um programa e pegar o seu manual de usuário, que nem sempre são muito completos, né? Acabam não chegando nos detalhes que a gente chega aqui, claro que não dá, né? Porque o manual do software também não é um curso de método numérico, ele tem que dar ali as bases do método numérico empregado. Mas o que está ali vai ser possível vocês entenderem. E quando ele diz escolher uma função apoindo e tal, pura, você sabe o que é isso. Escolher uma diferença central, sabe o que é isso, sabe o que pode causar, que vai causar instabilidades, ou se vai causar difusão numérica. Então, com essa expectativa que vocês podem tanto fazer uso dos softwares, como desenvolver o seu próprio programa, esse capítulo serve para as duas situações. Tanto se vocês estiverem desenvolvendo, como se vocês estiverem usando, porque vão ter que escolher os critérios de tolerância, né? Mesmo sendo um software comercial. Então, eu termino aqui desejando para que quem for seguir para a carreira que vai utilizar, não é a carreira, né? Que vai utilizar softwares ou que vai desenvolver softwares para a área de mecânica dos fluidos e transferência de calor, eu desejo sucesso, né? E que vocês tenham tido proveito aí com o curso. Muito obrigado, hein?